Mas em outra parte do Amazonas, o desenvolvimento comercial pôs animais e humanos em conflito direto. – 4.000 quilômetros rio abaixo de sua nascente, o Amazonas se aproxima de sua maior confluência de afluentes. Aqui, as águas escuras e limpas do Rio Negro se unem ao fluxo lamacento do Amazonas. Por 11 quilômetros, as águas negras e marrons seguem lado a lado, antes de finalmente se misturarem para criar o rio mais largo do mundo. Mais de 8 quilômetros de largura e 100 metros de profundidade, nesse ponto o Amazonas é uma supervia por onde produtos podem ser exportados do coração da floresta diretamente para o mar. Acima da confluência, a cidade de Manaus é perfeitamente posicionada para tirar vantagem do potencial comercial do rio. Hoje, Manaus é um ponto de comércio para todo tipo de carga. No início do século XX, no entanto, a borracha era o produto mais exportado por esses portos. Retirada da floresta, a borracha era levada pelo Amazonas de Manaus para qualquer lugar do mundo. Na época, Manaus era conhecida como a Paris dos trópicos. Os prédios velhos em ruínas no centro da cidade são uma lembrança da imensa riqueza que a borracha um dia trouxe. Mas os dias de glória foram curtos. Em menos de 30 anos, a indústria da borracha do Amazonas se arruinou quando plantações rivais iniciadas na Ásia e a borracha sintética ficaram disponíveis. Para ajudar Manaus a se reinventar, o governo brasileiro declarou uma zona livre de impostos. Mercadorias que entram e saem da cidade são livres de impostos, encorajando os investidores internacionais a se estabelecerem aqui. Hoje, bilhões de dólares em produtos entram e saem de Manaus todo ano. Esse comércio atrai milhares de novos imigrantes para a cidade, todos esperando partilhar da riqueza que o rio traz. Para acomodar o crescimento, os limites da cidade de Manaus estão se expandindo cada vez mais para a floresta ao redor, invadindo a natureza e sua vida selvagem. Um dos animais mais comuns aqui são os jacarés, répteis únicos na Amazônia. Nos anos 80, os jacarés eram espécie em extinção. Mas um projeto para salvá-los levou a uma explosão de seu número. Alguns acreditam que vários milhões de jacarés vivem agora em torno do Amazonas, oferecendo um risco real à população humana. Para aqueles que ganham a vida na água, os riscos são fatais. Adalcemir Cardoso é um pescador que foi atacado por um jacaré alguns anos atrás. Eu estava tirando peixe, sangrei, só que no momento eu não prestei atenção para esse lado. E aí quando eu pude perceber, o jacaré pulou, né, mais ou menos 1 metro de altura. E aí no momento em que ele pulou para atingir a minha cabeça. Eu, com o reflexo dos olhos, eu pude perceber que era um animal. Aí eu tirei a cabeça e joguei o braço. Aí ele já vinha e fechou o braço. Aí no momento em que ele agarrou aqui, ele largou a canoa, né? Ele que era muito pesado, 5 metros de tamanho. Aí no momento que ele alargou o casco, ele saiu me levando. Na luta de 20 minutos, o jacaré tentou arrastar Adalcemir para baixo d'água, pelo braço. Quebrou em 4 partes, torou essa junta. Isso aqui foi torado, esse aqui, ó. Esse dele aqui foi torado, foi só fixado aqui. Se fingindo de morto, Adalcemir escapou vivo. Mas não são só os pescadores que estão em risco. Com o aumento do número de jacarés e a expansão de Manaus, animais e humanos competem pelo espaço. Os canais estreitos do rio que passam pelos subúrbios de Manaus são um bom exemplo.
Aqui, os jacarés vivem entre o lixo urbano. Mas muitas pessoas também vivem próximas aos canais. Essa situação pode levar a conflito. Cíntia Martins tem um restaurante que dá fundos para um dos muitos canais do Rio. Ela chegou ao trabalho uma manhã e encontrou uma visita surpresa esperando por ela. Quando cheguei no portão, tinha um jacaré, 2,5 metros para 3 metros. Tomei aquele susto, porque imagina um jacaré, muito assustado eu fiquei. Então chamei o pessoal que trabalha, né, que mora aqui também, e fomos até lá, um portão com uma corda, e colocamos na boca. Cíntia teve que tentar arrastar o jacaré de volta para o canal de onde ele havia emergido. E tinha chovido bastante naquela noite. Eu creio que o igarapé encheu e ele subiu, né? E tivemos que construir um muro para ficar mais tranquilo também, né? Mas lidar com a vida selvagem local é só um dos desafios do desenvolvimento urbano. Com o crescimento econômico, a necessidade de eletricidade em Manaus também aumenta. Uma das maiores fontes de energia em potencial em toda a região do Amazonas é o próprio rio. É uma força que empreiteiros adorariam utilizar, particularmente no Brasil, onde, em média, 80% da eletricidade de todo o país é gerada pela força das águas. Até hoje, o Amazonas não foi represado. Ele é grande demais para ser controlado e, com uma inclinação de menos de 100 metros na maior parte de seu curso, ele é lento demais para produzir eletricidade. Mas várias centenas de afluentes que se unem ao Amazonas têm correntes bem mais fortes. E são essas artérias que estão sendo unidas na corrida para se produzir energia das águas. A 150 quilômetros a leste de Manaus, no afluente de Uatumã, fica a represa de Balbina. Hoje, o lago formado pela represa parece bonito e tranquilo. Mas nos anos 80, quando foi construída, causou tanto dano ambiental que Balbina foi chamada de um dos maiores erros já cometidos no Amazonas. A história dela é um terrível alerta sobre os perigos de se represar um rio na floresta tropical. Antes de ser construída, especialistas disseram que a Balbina inundaria uns 2.360 quilômetros quadrados de floresta tropical para produzir 250 megawatts de eletricidade, cuja maior parte seria fornecida a Manaus. De início, os ambientalistas criticaram a porção de floresta que seria perdida para produzir quantidade tão modesta de energia. E mais, várias comunidades indígenas viviam na área que seria inundada. Suas casas e meios de vida seriam destruídos quando as águas invadissem. Com a grande oposição, as autoridades decidiram terminar o debate sem avisar, fechando as comportas 30 dias antes. Os efeitos foram catastróficos. Os engenheiros subestimaram a área que seria submersa. Quando as comportas se fecharam, a água se espalhou para todo lado pela planície. Pessoas e animais fugiram para viver. Elídio da Silva é um dos moradores que testemunharam o massacre. A quantidade de animal que mais foi morto na época aqui foi o macaco. O macaco ele foi morto porque é uma área muito grande, né? E sobrou poucas, você vê que sobrou poucas ilhas, né? Enquanto assistia dezenas de milhares de animais se afogando, Elídio entrou numa missão desesperada para resgatar o máximo possível deles. E a gente, aí vamos nós fazer o tipo de coleta, né? Os animais. Pegando os animais e levando para a parte mais alta, né? Para salvar uma pequena parte, porque a maior parcela morreram mesmo, né? Devido não ter
a quantidade de barco necessário para a coleta dos animais. Não só o habitat foi destruído, a água também. Porque na pressa para encher a represa, a floresta da área não tinha sido limpa. Com o apodrecimento das árvores, o reservatório se encheu de espuma, matando os peixes e envenenando o suprimento local de água potável. É uma água muito... não tinha condição da gente consumir. De jeito nenhum, água muito feia, né? Então a empresa, ela fez alguns poços artesianos, mas não artesiano propriamente, né? Foram uns poços para amenizar a situação, mas que não foi o suficiente para a população ficar bem, né? Quando viram que a água bombeada era tóxica, os moradores da antiga Balbina se deslocaram por um propósito: construir a aldeia em terras mais altas. Hoje eles ficam aqui, rodeados por comodidades modernas, mas privados de sua tradicional forma de vida. Na Nova Balbina, o desemprego e o alcoolismo são altos. Apesar das lições de Balbina, há dezenas de represas planejadas para a bacia do Amazonas, com o aumento da demanda por energia da América do Sul. Mas nos últimos anos, a região viu mudanças dramáticas no clima que ameaçam impedir os planos de hidrelétricas. Mais abaixo de Manaus, onde o Rio Negro e o Amazonas se encontram, Catalão é um dos muitos lagos formados pelas águas. Apesar de não terem água encanada, nem eletricidade, a comunidade que vive aqui está acostumada a conviver com a vida do rio. Toda casa na comunidade é feita para flutuar. Até os construtores aqui trabalham na água. Mas em 2005 a vida mudou de uma maneira que esse povo jamais poderia imaginar. No verão daquele ano, o Amazonas sofreu a pior seca já registrada, causando caos na região. No Lago Catalão, os moradores ficaram totalmente isolados. Raimunda Viana lembra do efeito que isso teve na comunidade. Foi assim pra gente assim uma calamidade, né? Houve muita necessidade, houve fome porque os peixes morreram, os flutuantes ficaram no seco, não teve água, a gente tinha que caminhar bastante para chegar lá no rio, para carregar água na cabeça, para trazer de volta, para banhar, para lavar e para tomar. A comunidade se desesperou com as águas que sumiam, deixando peixes mortos. Quando seu suprimento de comida e água chegou a zero, o povo se reunia todos os dias na igreja para rezar pelo fim de seu sofrimento. Aí a gente tinha que pedir só a Deus mesmo para que Deus mandasse chuva. Quando vinha a chuva, as pessoas estavam na gota pegando lá um pouquinho de água, né, nas vasilhinhas, na goteira lá, para poder tomar. Que evitava de estar no movimento de carregar água no sol quente, né? A situação foi a mesma por todo o Amazonas. As águas do rio baixaram tanto que os barcos ficaram encalhados. Houve até histórias de peixes sendo cozidos vivos no calor das águas rasas. Com a seca do rio, a floresta sofreu também. Transformada de esponja molhada em material inflamável, uma área de mais de 1.000 quilômetros quadrados foi perdida em incêndios. A fumaça prolongou a crise, inibindo a formação de nuvens e piorando ainda mais a seca. E o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito... Quando suas preces foram atendidas e as chuvas chegaram, o povo do Amazonas achou que a seca de 2005 fosse acontecimento único. Mas um ano depois, as secas voltaram.
Já que surgiu um padrão, cientistas estão começando a questionar por que esse rio está sofrendo mudança tão grande. Vários culpam o desmatamento pelo aumento da seca. Árvores são torres de água do Amazonas, puxando a umidade da terra e liberando para a atmosfera até que um dia cai como chuva novamente. Mas uma área da floresta do tamanho de 6 campos de futebol americano é derrubada a cada minuto, destruindo o ciclo de água que é a salvação dessa região. E mais, as queimadas na floresta aumentam o aquecimento global e a probabilidade de novas secas. Apesar das árvores da Amazônia produzirem mais de 20% do oxigênio da Terra, as queimadas são agora responsáveis por 1/4 de todas as emissões de gases de efeito estufa. Para o rio, a crise é ainda mais imediata, já que boa parte de suas águas vem de precipitação. Sem a chuva da floresta tropical, o Amazonas, como conhecemos, pode deixar de existir. E quanto mais o rio segue seu curso para o leste, maior se torna a ameaça. – 200 quilômetros rio abaixo de Manaus fica a cidade de Santarém. Posicionada na confluência dos rios Tapajós e Amazonas e suprida por milhares de quilômetros de estradas na floresta, Santarém é um terminal de exportação vital para os produtos da floresta. Das docas da cidade é uma reta de 1.300 quilômetros ao longo do rio Amazonas para o mar. De toda a carga processada aqui, a mais lucrativa é a soja. Navios carregados de grãos de soja partem de Santarém diretamente para a Europa e Estados Unidos, onde é usada para alimentar animais destinados aos mercados e cadeias de lanchonetes. Mas essa carga aparentemente inerte é uma ameaça mortal ao Amazonas e ao povo. A soja é agora o maior motor do desmatamento em toda a região. 1.200.000 acres de floresta nativa foram desmatados para iniciar o plantio. Grandes partes das florestas desmatadas são lares de tribos indígenas e de comunidades tradicionais. Mas os lucros imensos a serem obtidos fazem com que exploradores não deixem de pôr as mãos nas novas terras por nada. Aqueles que ficam em seu caminho correm o risco de serem mortos. É um fato que Maria dos Santos conhece muito bem. Como presidente do Sindicato dos Trabalhadores, ela recebe várias ameaças de morte por defender os direitos dos fazendeiros locais contra os magnatas da soja. Nos últimos 2 anos, ela é protegida 24 horas por dia por seguranças armados. Mas o que me move é saber que esse povo está conquistando aos poucos os seus direitos, está enfrentando, está combatendo. Talvez ele não fosse perigoso se a gente não quisesse enfrentá-los. Mas nós resolvemos e é o perfil deste sindicato. A soja é uma ameaça relativamente nova à Amazônia. A maior causa de desmatamento era a extração de madeira e criação de gado. Mas recentemente percebeu-se que as terras vastas disponíveis aqui eram ideais para a produção de soja, que só é lucrativa quando produzida em enormes quantidades. A primeira região a ser explorada foi o Mato Grosso do Sul. Mas foi só questão de tempo até que os magnatas da soja chegassem a Santarém. Bom, então lá pelos anos de 99, 2000, já havia o anúncio que chegariam, os sojicultores chegariam na nossa região. Então algumas pessoas já falavam e até explicavam, mas como a gente não tinha sentido isso na pele, nós nem conhecíamos a soja, a gente não se preparou para isso. O símbolo mais óbvio da chegada da soja em Santarém foi a construção da estação de exportação privada próxima às docas da cidade.
Construída sem permissão, a legalidade dessa estação ainda é discutida nos tribunais. Os primeiros moradores de Santarém souberam disso quando a praia da cidade foi repentinamente substituída pela imensa plataforma industrial. Logo depois, no entanto, as implicações pioraram quando fazendeiros locais foram forçados a vender suas terras aos magnatas da soja. Já que a maioria dos trabalhadores rurais não tinha documentos para provar que eram donos de suas fazendas, fazê-los vender foi relativamente fácil. Eles legalizavam a terra, depois iam lá procurar quem estava morando e dizer, olha, agora eu tenho documentos dessa terra, ou tu pega este valor, então tu vai sem nada. Aí contava tudo que podia chamar a polícia, essas coisas, então o trabalhador já pegava 5 mil, 10 mil, até mesmo por não saber. E eles ajudavam mais, dizendo, olha, você vai para a cidade, você compra uma casa, lá você vai viver melhor, lá você vai assistir uma televisão, você vai sair desse mato que não tem energia, um monte de coisa. E aí a pessoa acabava caindo nessa conversa, nessa lábia. Muitos imigrantes rurais vieram para cá, para os subúrbios pobres de Santarém. Mas logo perceberam que o dinheiro não duraria muito na cidade. No campo, eles podiam ter sua própria colheita que dava comida e lucro. Na cidade, eles não têm nada que forneça renda. Essas ruelas estão cheias de famílias desesperadas que perderam tudo para a ganância da indústria da soja. São essas pessoas que Maria tenta ajudar. Entre elas, há uma mulher que não quer ser identificada por temer por sua vida. 5 anos atrás, ela e seu marido vieram para a cidade quando sua comunidade rural foi queimada pelos bandos que trabalham para os magnatas da soja. Depois que a gente chegou aqui na cidade, graças a Deus, Deus deu esse lugarzinho aqui para nós. Deus deu. E o povo desse lugar, a população ajudou a gente a fazer esse barraco aqui. Depois de chegar à cidade, no entanto, seu marido tomou parte de um pedido de indenização contra os homens da soja. Agora, sua cabeça tem um preço. Andei nessa cidade e o povo me encontrava. Aí dizia pra mim, estão traçando um plano para matar o seu marido. Eu fiquei do jeito que eu não comia mais. E quando ele chegava aqui, eu aconselhava ele para sair dessas coisas. É disso. Pobre não pode questionar com o rico. Porque o rico tem dinheiro, manda matar. Eu já perdi um marido matado, já dizia para ele. Para Maria e para o povo de Santarém, a luta por justiça continua. Enquanto a ameaça da soja cresce. Várias novas estradas são planejadas na Amazônia que vão cortar a floresta, estabelecendo novas rotas de comércio e abrindo novas áreas de desenvolvimento. Em tudo isso, o rio continua a ser o elo vital do corredor de exportação. De Santarém, navios pesados continuam a seguir para o leste por mais 1.300 quilômetros antes do Amazonas finalmente encontrar o oceano. Com mais de 240 quilômetros de largura, o rio entra no mar com tanta força que empurra a água salgada centenas de quilômetros além da costa. Na incrível força dessa correnteza, a soja e outros produtos da floresta são levados para o mercado. Mas, formando parte da cadeia comercial, o rio é uma ferramenta de sua própria destruição. A floresta e o rio são interdependentes. O que destrói um, indubitavelmente vai destruir o outro. Hoje, o rio Amazonas ainda carrega 1/5 de todo o fluxo de água dos rios do mundo. Para o povo que vive em torno dele, o rio ainda dita o ritmo de vida. Mas é claro que o Amazonas não pode mais escapar das influências do mundo moderno. Veremos por quanto tempo o último rio não controlado da Terra vai continuar a seguir livre.
as vozes de Isabel Lira, Carlos Renato e Maurício Berger.